A sua vida é leve para você? Olá, meu nome é Cláudia Garda e eu vim aqui te fazer essa pergunta desconfortável para que você acorde para os pesos que você carrega na tua vida e você não precisaria carregar. Hoje eu quero falar sobre o que é uma vida pesada para você. Tem gente que a vida é pesada de um jeito, tem gente que a vida é pesada de outro jeito. Para cada um, o peso da vida se apresenta de uma maneira. E aí vale você observar a sua vida de uma maneira racional e mais profunda e entender quais os pesos que você carrega e quais as soluções para que esse peso deixe de ser peso e sim apenas acontecimentos da vida. Tem um segredo aí, tá? É você quem tem que estar leve e não a vida. A vida sempre vai apresentar desafios, não existe vida sem problemas. Mas se você estiver leve, os desafios não terão o tamanho que tem hoje e possivelmente vão ter soluções muito mais rápidas, muito mais fáceis, com menos trabalho. Uma das coisas que deixa a vida da gente pesada são as nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que a gente acha que é verdade sem contestar. E isso são coisas muito profundas, arraigadas em nosso subconsciente. Não são coisas que vêm à nossa mente racional tão facilmente. Essas crenças estão guardadas em porções da nossa mente que nós não temos um acesso direto. Parece complicado, mas não é, é muito simples. Se você trouxer a analogia do computador, a nossa mente é o computador, é o hardware. Dentro do hardware tem softwares e dentro da nossa mente tem programações. É mais ou menos assim que funciona. E dentro dessas programações tem aquele programa que inicia tudo. No meu tempo era o MS-DOS, agora tem o iOS, né? Tem outras coisas mais modernas, mas eu acho que você me entendeu. É esse a programação, é essa programação que você tem que mudar. É o aplicativo que comanda todas as programações. É o aplicativo que abre as programações, que escolhe aquilo que vai abrir, vamos dizer assim. Ali mora a sua identidade verdadeira. Ali mora o você sem as máscaras que foi sendo agregados a você durante a sua vida. Então, vida pesada e vida leve tem a ver com aquilo que você acredita, porque problemas existem de qualquer maneira. É você quem tem que ter a leveza de conseguir lidar com eles da melhor maneira possível. Dentro dessa afirmação que você já entendeu, eu acredito que se você me assistiu até aqui, você já tem consciência disso. Existe um grande erro que nós cometemos e não é errar tentando acertar. Quando a pessoa se dá conta que a vida dela tá pesada demais, que ela tem que fazer alguma coisa, que ela quer fazer alguma coisa e ela se decide por fazer, então ela começa a acessar conteúdos, por exemplo, como esse que eu estou trazendo aqui para você hoje. Aí ela acessa o meu, tenho várias percepções. Aí ela acessa outro conteúdo de outra pessoa, tem mais outras percepções. Ela anda no campo da ciência, no campo da mitologia, no campo das ideias, no campo das ciências mais frequência, como chama? Física quântica, daí ela vai para uma parte mais espiritual e todas essas informações começam a vir para a vida da pessoa de uma maneira muito rápida, porque né, nós temos redes sociais, a gente passa muito tempo na internet, então sim, você começa a ter acesso a um monte de percepção ao mesmo tempo sobre você, sobre a sua vida, sobre o que aconteceu, o que está acontecendo. Só que essa enxurrada de informações não permite com que parece que a gente começa a ficar perdido. Antes a gente estava perdido em problema, agora a gente está perdido em soluções. É mais ou menos isso. Você não consegue definir o que é mais importante, você não consegue ter uma jornada correta. É um checklist, né? Então, esse é o grande erro que nós cometemos quando a gente faz isso. A gente tem um monte de percepção e a gente acaba tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso cansa. Isso faz com que
a gente vá até um certo ponto e depois desista, comece a procrastinar, comece a dar um monte de desculpas que são muito, muito verdadeiras. E por isso a gente não faz. E aí volta tudo ao mesmo programação anterior, abrindo os mesmos programas com as mesmas crenças. Então, essa é a jornada. É necessário encontrar essa crença inicial, encontrar esse sistema operacional, que é o que escolhe os programas que vão ser abertos, né? É encontrar essa identidade que vai escolher quais crenças vai manifestar. Essa é a jornada. Você começa a entrar no autoconhecimento, começa a ter acesso a um monte de informação. Aí você começa a ver que existem aspectos emocionais, racionais, espirituais, físicos, que tem mais coisa por trás daquilo que você achava que tinha, e isso vai aumentando o seu nível de consciência para os problemas. Efetivamente, não consegue apontar para a solução. Então, o que é que eu trago para você pensar, se faz sentido, fez para mim e foi a maneira que eu encontrei de sair das situações, de dar leveza para mim mesma dentro de uma vida comum, como a de qualquer outra pessoa, com os mesmos problemas de qualquer ser humano. Eu comecei olhando para aquilo que faria realmente a diferença, para aquilo que me permitiria fazer as outras mudanças. Eu olhei para aquilo que escolhe quais crenças manifestar, que é a minha identidade. E isso eu fiz através de um caminho lógico, uma jornada com começo, meio, 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 meio. Ela nunca tem fim, mas ela tem um caminho a ser percorrido. E aí é que vem o diferencial, o pulo do gato. A jornada que um percorre e tem resultados não é a mesma jornada que dá certo para o outro coleguinha. Talvez dê certo para um outro, parecido, mais ou menos adaptado, sempre para cada pessoa. Então, o que dá certo para um não dá certo para outro, porque esse outro precisa ter o seu jeito de fazer, precisa descobrir o que para ele funciona. E essa é a jornada das coisas. Esses são os subtítulos, né, dos capítulos dessa jornada. Então, você tem que ter consciência daquilo que dá certo para você. Para que você faça isso, você tem que entrar mais fundo ainda e olhar para você mesmo, para sua identidade, para quem você é sem o seu nome, a sua filiação, o seu sobrenome, o seu título, um, casamento, trabalho, profissão, sem tudo isso. Quem é você? Como você se sente? O que você vê da vida? O que você acha que você veio fazer aqui? Ou coisas nesse sentido. Essas são perguntas mais profundas, mas a gente começa com perguntas simples, olhando devagar e conforme cada um consegue, conforme o nível de consciência de cada um. Essa é a jornada que eu fiz, foi aí que eu entendi, dividindo essa jornada com muitas outras pessoas, eu entendi que o que dá certo para um não dá certo para outro, porque a forma de fazer para cada um é diferente. E essa forma só você pode trazer para o mundo, é você quem tem que trazer. Eu posso trazer para você vários questionamentos baseados em uma premissa diferente daquela que a gente já usa a vida inteira e não tem resultado. Mas efetivamente como isso vai acontecer é você quem vai determinar. Exemplo, vou dar um exemplo. Tem pessoas que funcionam muito bem naquela vibe do acordar cedo, pular da cama, ir pra academia, fazer um monte de coisa. E chega, nossa, ao meio-dia já fez um monte de coisa e e tem regra e tal, e agora é hora de não sei o quê. Tem gente que precisa disso. Tem gente que é assim naturalmente, não está assim e tá sentindo a vida pesando. Ok? Então, isso vai funcionar para um certo tipo de pessoa, um tipo de personalidade, de traço de caráter. Tem gente que precisa diferente, tem gente que precisa relaxar mais, tem gente que precisa encontrar no meio da loucura que vive, desse monte de coisa que faz, um jeito de relaxar. Tem gente que precisa relaxar, então tem gente que precisa agir, tem gente que precisa relaxar. Tem pessoas que precisam começar a se conectar profundamente com outras pessoas. Tem pessoas que precisam se afastar de outras pessoas. Para cada um tem um aspecto de si para aquela situação. Então a gente sai do macro, vai vindo para o micro, vai descendo para entender as situações, para entender como é que a vida acontece. E aí você vai descobrindo que
Você tem um jeito de funcionar. Você tem crenças que estão te impedindo de crescer, que para você não estão funcionando. E você tem esse jeito de funcionar. Então, a partir do seu jeito de ser e de funcionar, é que você vai mirar e desconstruir para construir uma em cima, né? Você nunca abandona uma crença, você modifica. Então, para saber quais são as crenças que você não vai mais acessar, quais são as crenças que você vai modificar, quais são as crenças que você tem que construir. Para cada um é individual. Por isso as pessoas se perdem e não conseguem sair dessa vida pesada. Mas mais importante ainda do que tudo isso que eu te falei, é você ter consciência de que a sua vida tá pesada, que não tá legal viver assim, e que essa sua vida pesada e o fato de não estar bom para você viver essa vida está prejudicando as pessoas que você mais ama, aqueles que estão perto. Porque se tá todo mundo conectado, um ficando triste, entristece os demais. Um ficando estressado, estressa todo mundo. Um vivendo pesado, pesa para todo mundo. Essa é a ideia. É você ter consciência da sua vida e que ela está interconectada. É muito louco porque a sua individuação, o quanto você consegue separar a sua identidade, a sua mesma, a sua própria, de todo o resto, vai fazer com que você esteja mais em harmonia com todo mundo. Parece contraditório. Ah, não, se eu me individualizar, vou ser egoísta, vou perder as pessoas, vou me ver assim, assim e tal. É isso. É e não é. Porque a partir do momento que você é você, você vai começar a conectar com as pessoas de uma maneira mais verdadeira. Você vai se sentir melhor. Se você está se sentindo bem, você vai emanar que está se sentindo bem e vai emanar essa sua identidade, essa sua particularidade. E aí as outras pessoas vão se conectar com isso. E aí começa a leveza das coisas. Eu sei que parece complicado, mas é muito mais simples do que a gente acredita. Mas é isso. É você olhar para dentro, é você encontrar aquilo que acessa e que dá início a todos os seus comportamentos. Para fazer isso, você precisa ter um jeito de fazer próprio. Para que você tenha esse jeito, você precisa se conhecer. E para que você se conheça de uma maneira muito profunda, eu descobri nos traços de caráter um jeito de entender o primeiro degrau de uma escada de autoconhecimento. Os traços de caráter, eles vão trazer o primeiro passinho no primeiro degrau, que é entender como que é o seu jeito de pensar, o seu jeito de se sentir e o seu jeito de agir por consequência, explicando o seu jeito de agir daí. Eu encontrei nos traços essa virada de chave. Você também pode encontrar, porque traço de caráter, ele aborda cada um do jeito que ele é. Eu sou mais estudiosa, sou mais da leitura, gosto muito de aprofundar nos temas. Talvez você não seja assim, mas você tem um jeito e tem que descobrir qual é esse jeito. Através dos traços a gente descobre. Esse é o Papo Terapia de hoje. Para quem me assistiu até aqui, eu sou muito grata, fico muito feliz. Eu espero conectar com as pessoas certas, com aquelas que estão em busca de deixar a sua vida mais leve. Neste dia 4 de outubro de 2025, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar, nesse dia 4, eu tenho a primeira imersão Vida Mais Leve, por onde começar. Na verdade, não é a primeira, mas é a primeira versão nesse modelo. Eu vou tratar de traços de caráter, crenças e a energia das emoções. Se você quiser realmente ter uma vivência a respeito, não só ir lá aprender alguma coisa, algum conteúdo. Eu quero que quem esteja lá aumente de verdade o seu nível de consciência e consiga aplicar na sua própria vida tudo que vai aprender ali. Porque na verdade não vai aprender, vai relembrar. É tudo coisa que você já sabe provavelmente, mas não está conseguindo conectar de um jeito certo para aplicar na sua vida. Fica aqui o convite e o meu agradecimento por você ter participado até aqui. Um beijo no seu coração e eu desejo a você vida longa e próspera. Tchau!